considera uma pessoa que tem medo da vida? Essa foi uma pergunta que me fizeram. Janda, me explica. Eu queria entender porque eu tenho muito medo da vida. É sobre isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga, especialista em dependência emocional e oriento pessoas a se tornarem adultos saudáveis. E no vídeo de hoje eu vou te contar o motivo pelo qual muitas pessoas têm dificuldade de se sentirem seguras na vida. O motivo pelo qual você tem medos que parecem até infantis. E esse vídeo não é um vídeo que precisa ser específico. Eu sei que são vários medos diferentes, mas você vai entender que tem uma base para justificar exatamente essa dúvida. Medo da vida. Mas antes de eu te falar, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. Aqui sempre tem conteúdos que vão te ajudar a ser um adulto mais saudável. Uma pessoa que conhece os seus medos, as suas feridas, uma pessoa que entende o seu funcionamento, sempre vai se relacionar de um modo mais seguro e mais independente emocionalmente. Então me siga que vai te ajudar muito. E se você quiser estar num contato mais próximo comigo, entre no meu grupo do WhatsApp. Lá você vai receber notificações dos vídeos novos aqui no YouTube. Você vai sempre saber das novidades, de e-books, de cursos que eu lanço, de abertura das inscrições para os meus grupos terapêuticos. E lá também sempre vai haver uma prévia dos temas das lives que acontecem sempre na sexta-feira, às 8 horas da manhã, no Instagram. Então me siga, seja pertinho de mim, que você vai ficar sempre por dentro. O que faz uma pessoa ter medo da vida? O que é o medo da vida adulta? O que envolve a vida adulta? É medo de relacionamento, é medo de se arriscar, é medo da responsabilidade, é medo de errar, medo de não dar conta, medo de passar de fase, de ir para uma fase mais avançada. É a dificuldade de se sentir adulto na vida adulta. Por que a gente tem esse medo? Como avançar? Por que parar de ter medo da vida? O que faz uma pessoa se sentir segura? Com ferramentas. Você só vai ter mais segurança na vida se você sentir que você sabe quais são as regras do jogo. Se você sentir que você tem as ferramentas para lidar. Janda, que ferramentas são essas? Do que você está falando? Um adulto saudável, ele se cuida, ele cuida dos relacionamentos, ele se posiciona, ele sabe fazer acordos, ele sabe dizer não, ele sabe projetar os sonhos dele, ele sabe projetar os objetivos, ele sabe os motivos pelos quais ele quer aquele objetivo. E ele vai se conectando com as pessoas para alcançar esses objetivos. Uma pessoa que está com medo da vida, geralmente nem sabe quais são os objetivos dela. Sabe por que ela está com medo da vida? Porque ela ainda está numa posição infantil. Uma posição de se proteger de estar na vida adulta. Janda, por que isso acontece? Geralmente vem de uma infância difícil. Uma infância onde você teve abandono, negligência, provavelmente violência, você se sentiu desamparado, você não teve orientação. Uma orientação de um adulto capaz de te dar as ferramentas para você lidar com as suas emoções, saber o que fazer no momento de angústia, saber o que fazer no momento de frustração, saber o que fazer quando você precisa projetar um sonho, quais são os passos que precisa dar. E eu tô te falando isso como se fosse fácil, mas a maioria de nós não recebeu isso. A maioria dos nossos pais não tinham essa orientação, que eles tinham que conduzir a gente, que eles tinham que dar as ferramentas necessárias para que a gente fosse amadurecendo e sabendo como lidar. Muitos de nós fomos super protegidos, os pais tomando as decisões por nós como se a gente não tivesse condições, ou então simplesmente não fomos orientados. E o caminho do meio é o que faz com que você não tenha medo da vida. É você ter tido esse apoio para errar, esse apoio para arriscar, esse apoio para não precisar ser perfeito. Alguns pais têm tanta necessidade de educar os filhos que querem educar os filhos para serem perfeitos. Isso não educa, isso cria pressão. Isso faz com que o filho se desconecte dele mesmo. Isso faz com que ele sinta que ele não sabe fazer nada, porque tudo que ele vai fazer tem que ser perfeito. E ele não sabe fazer perfeito. Então a sensação que ele tem é que ele não sabe fazer nada. Isso é extremamente prejudicial para a autoestima e faz com que você chegue na vida adulta achando que você tem que acertar, tem que ser perfeito, tem que dar conta de tudo e você sente que não tem como fazer isso, que você não sabe fazer. E como que se aprende? Janda, como que eu vou aprender? Você precisa saber que você, enquanto adulto, precisa desenvolver algumas habilidades muito necessárias. Você precisa estar no mundo adulto. O que é estar no mundo adulto? Você tem que estar conectado com o que está acontecendo no mundo, com o que está acontecendo na economia. Você tem que estar conectado com o seu sustento. Como é que você vai se sustentar?
Como é que você vai pensar na sua profissão? Sua profissão, ela é o seu meio de viver. Você tem que pensar quem são as pessoas que estão perto de você, como você vai manter essas relações. Tudo isso são habilidades de adulto. Saber conversar, saber fazer uma proposta para alguém, olha, isso aqui não está legal para mim, podemos fazer de outro jeito? Isso é adulto, mas o adulto tem que estar conectado com as necessidades dele. Então, sabe qual é a sugestão que eu daria para você que está morrendo de medo da vida? É que você parasse para pensar assim, ó, eu tô com medo de quê exatamente? Do que eu tô fugindo? Eu tô fugindo de ter que ser o provedor da minha família? Eu tô fugindo de ter que sair da casa dos meus pais? Eu tô fugindo de entrar num relacionamento mais sério? Eu tô fugindo de ter filhos, de ir para a próxima fase? Olhe para isso. Qual é do que eu tô me escondendo? Qual é a fuga? E o que acontece se eu for assumir essa posição? Não, eu não sei fazer, eu não sei como. Então, se você não sabe como, procure aprender. Não tem problema. Procure desenvolver as ferramentas. Janda, mas eu não sei como. Eu preciso desenvolver ferramenta emocional. Exatamente. Você precisa ir se colocando na vida. Como é que você vai se colocar na vida? Assumindo riscos, topando as responsabilidades, indo para a vida. Não, Janda, eu não sei fazer isso. Se você ficar só dizendo que você não sabe, você vai continuar alimentando o seu medo. O medo, ele só vence quando você não tenta enfrentar ele. Porque toda vez que você faz alguma coisa nova, uma coisa que você não estava acostumado, você vai sentir medo. Tudo bem, só que você tem que naturalizar isso. Então, para que você vença essa etapa, você precisa tentar alguma coisa para você ter a oportunidade de saber que você conseguiu vencer um pouquinho. Digamos que você tenha medo de se expor. Aí você fala, nossa, mas foi super difícil, fiz ali um movimento, falei com alguém, falei toda atrapalhada, mas pelo menos eu falei. Pelo menos eu falei. Você tem que sair com uma informação do pelo menos eu consegui alguma coisa. Busque o pelo menos. Porque essa sensação do pelo menos te alimenta para você ir para a próxima. Você fala assim, eu quero ir de novo, porque foi tão bom saber que eu venci um pouquinho. Agora, quem não se propõe a vencer nada, só fica contando histórias de que não dá, que eu não vou conseguir, que nunca dá certo, porque tudo que você está projetando está na sua cabeça. Quem está fugindo está pensando demais e não está agindo. E aí, nos cenários que tem na sua cabeça, são os piores. Aí você fica se alimentando deles. Então, quando você vai para a ação, você tem a chance de ver o que deu certo e o que deu errado. Você vai ter a chance de acertar um pouquinho, e aí você vai começar a ganhar repertório e confiança em você. E tem uma outra coisa. Se você sente assim, eu não gostaria de fazer isso sozinho, eu não sei, eu trabalho com grupos terapêuticos exatamente para trabalhar isso. O nome do meu grupo é Cuide da sua criança interior ferida e supere os medos da vida adulta. Fique ligado para sempre quando tiver novas turmas. A turma de janeiro começa dia 9, então se você tiver interesse, me pergunte se ainda tem vaga, porque as vagas estão acabando. Mas caso não tenha vaga, fica ligado que em fevereiro vai ter uma nova turma para que você tenha o meu acompanhamento e de um grupo de 15 pessoas que está todo mundo ali tentando aprender as ferramentas para viver no mundo adulto. O mundo adulto onde eu sou saudável, onde eu não fico dependente emocional dos outros, onde eu não fico esperando que todo mundo tome as decisões por mim. Esse é o medo da vida, é não confiar no seu próprio discernimento, é não acreditar que você é a pessoa mais capacitada para tomar as decisões da sua vida. Você está sempre pedindo aprovação, pedindo a opinião, perguntando se alguém está de acordo. Não, você tem que fazer isso sozinho. Você vai perder o medo da vida quando a sua conexão com você for tão forte, que você tem tanta confiança em você, que você vai até errar para você, vai ser tudo bem. Porque você vai dizer assim, eu errei porque eu queria tentar isso, mesmo que não desse certo. E assim você vai perdendo esse medo. Faz sentido para você? Se você sentir que você gostaria de entender mais por que você não avança, eu tenho uma sugestão de workshop para você. Seja a sua prioridade e supere a dependência emocional. Esse workshop são 4 horas de aula gravada que você pode assistir na hora que você quiser. É online. O preço é bastante acessível para você começar a entender o que foi que construiu em você esse padrão de medo, essa dificuldade de avançar, essa dificuldade de destravar a sua vida. Então, eu quero te sugerir esse workshop que com certeza vai te ajudar. Como esse vídeo chega até você? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Você tá com medo de quê? Conta aqui nos comentários.